Vamos lá? Última parte de estequiometria, nós vamos aprender agora o limitante e excesso, assunto que cai muito nas provas de vocês, tá? Para a gente entender o limitante e o excesso, vou dar um exemplo muito prático. Imagina que você tem um carro e 7 rodas. Me fala quantos carros você consegue montar com 7 rodas? Um só, não é? Então, não adianta ter 7 rodas, porque eu não vou ter carro suficiente para colocar o restante das rodas. Vai acontecer o mesmo nos nossos exercícios. Ele vai te dar informações que você vai perceber que elas estão sobrando. Você vai ter que escolher quem é o seu limitante, porque o excesso não te serve para nada. Não serviu eu ter 7 rodas, eu só preciso de 4. Então, aquele excesso não serve para nada. O que a gente vai buscar sempre é quem é o limitante, que é quem manda na nossa equação. Então, eu tenho aqui já um exemplinho. Na apostila de vocês, ele me deu a equação sem balancear. Eu já balanceei, coloquei a água no lugar dela. Agora vamos montar aqui o que ele me dá de informação. Qual será a massa de sulfato de sódio? Então, qual vai ser essa massa daqui? Obtida na reação de 16 gramas de hidróxido de sódio. Aqui nós vamos ter 16 gramas de hidróxido de sódio com 20 gramas de ácido sulfúrico. 20 gramas de ácido sulfúrico. Tá vendo que, para eu saber a quantidade de sulfato de sódio, eu não precisava das duas informações. Poderia ter me dado uma só. Só que uma dessas vai estar sobrando e ela não vai servir para mim. Então vamos descobrir qual é. Primeira coisa sempre é escrever a linha da estequiometria. Então eu tenho 2 mols de NaOH, hidróxido de sódio, para 1 mol de H2SO4, ácido sulfúrico, que forma 1 mol de sulfato de sódio Na2SO4. Segunda linha é a linha que a gente vai colocar as massas. Então, massa do hidróxido de sódio, 23, mais 1 do hidrogênio, 24, mais 16, 40, só que são 2. Então, eu tenho 80 gramas de hidróxido de sódio. H2SO4, 2 mais 32, 34, mais 64, 98. Na2SO4, o sódio tem 23, então aqui 46 mais 32, 78, mais 64, 142 gramas. Agora vamos colocar os dados que ele me deu. Eu tenho 16 gramas de hidróxido de sódio para 20 gramas de ácido sulfúrico, quanto eu vou produzir do sal. Professor, e agora como eu descubro quem é o limitante e o excesso? Desse lado aqui, eu tenho informação sobrando, né? Então, ele me deu muita coisa e eu não sei qual utilizar. Eu vou te mostrar a proporção, só que depois eu vou te mostrar um truque que você não precisa ficar pensando na proporção. É uma conta e você descobre na hora. Olha aqui, do 80 para o 16, quanto que reduziu? 5 vezes, porque se eu divido 80 por 5, dá 16. Do 98 para o 20, deveria manter a proporção e dividir por 5. Então, 98 dividido por 5 dá 19,6. Mas eu tenho 20. Então, eu tenho muito ácido sulfúrico para o que eu poderia ter. Ele vai ser o meu excesso. Vamos fazer agora uma conta que eu vou mostrar para vocês e que resolve qualquer um. Porque aqui eu teria números pequenos, então é mais fácil a gente olhar a proporção. Quando você tem números maiores, a gente faz o seguinte. Eu vou multiplicar 80 vezes 20, 1.600. 98 vezes 16, eu já fiz essa conta aqui antes, 1.568. Número maior, excesso. Número menor, limitante. Então eu tenho excesso de ácido sulfúrico e eu tenho o limitante como sendo a minha base. Eu sempre uso para o cálculo o limitante. Lembra da ideia das rodas? Não adianta ter um monte de rodas se eu não tenho carro, né? Então, quem está sobrando, a gente não vai usar. Eu vou usar essa coluna. Então, vai ficar 80x é igual a 142 vezes 16. X vai ser igual a 142 vezes 16 dividido por 80. Colocando aqui em cima, vou dar uma simplificada. Aqui vai sobrar 5. X é igual a 28,4 gramas de sal Na2SO4. Vocês viram? Não é difícil, é só saber escolher direitinho qual valor que você pode usar. Outra pergunta que pode vir para vocês. Qual a quantidade de reagente em excesso
sobrou. Então, eu deveria ter 19,6 gramas. Se eu tenho 20 gramas, quanto que sobra depois dessa reação? 0,4 gramas de ácido sulfúrico que não precisou ser utilizado. Ok? Tranquilo? Já coloquei um exercício aqui, que inclusive é da mesma reação, para a gente resolver. Vai lá comigo no 387. Ele diz o seguinte, espera aí que eu também vou achar. Misturam-se 147 gramas de ácido sulfúrico, então aqui, 147 gramas, já está balanceado, tá? De ácido sulfúrico e 100 gramas de hidróxido de sódio. Para que reajam segundo essa equação que está aí. A massa de sulfato de sódio formada, quanto sobrou, quanto formou de sulfato de sódio. Como eu falei que ela já está balanceada, vamos montar minha relação estequiométrica. Primeira linha, 1 mol de H2SO4 para 2 mols de hidróxido de sódio para formar 1 mol de Na2SO4, sulfato de sódio. Massas, vou colar daqui do lado. H2SO4 são 98 gramas. NaOH são 40 gramas, mas são 2 mols, então 80. Sulfato de sódio, 142 gramas. Aí ele me disse o seguinte, eu tenho 147 gramas de ácido e 100 gramas de base, né? Calma, gente, estou botando os números no lugar errado. Deixa eu ver, aqui tá certo, aqui também. 100 gramas de base, aqui. 147 gramas do ácido, aqui. Quanto de sal a gente vai conseguir formar? De novo, preciso ver qual das colunas aqui vai ser válida para o meu exercício. Então, para a gente escolher a coluna, vou fazer aquela continha. 98 vezes 100, 9.800. 80 vezes 147, deixa eu fazer aqui do lado. Ai, professora, ficar fazendo continha. Gente, ou você faz isso, ou você fica pensando na proporção, tá? Então faz a continha que é bem certeiro. 0, 0, 0, 8 vezes 7, 56. 37 vai 3, e aqui 11. Então, 0, 6, 7, 1 e 1. Tem virgulinha? Não, né? 11.760. Então, eu já sei que aqui está o excesso e aqui está o limitante. Então, o limitante vai ser a minha linha da base. Por que que você colocou a linha da base se a multiplicação é do tanto de base com o tanto de H2SO4? Lembra que esse valor é o valor da tabela, ele não pode estar errado. Esse valor é o valor que ele deu na equação. Esse pode estar certo ou errado. Então, quando eu multiplico o cruzado, se os valores estivessem certos para serem usados, teria que me dar o mesmo número, teria que ser proporcional. Como não deu, quem me deu mais é excesso, quem me deu menos é limitante. Então vamos usar o nosso limitante e aqui a gente vai ter 80x é igual a 100 vezes 142. Então x vai ser igual 142, bota os dois zerinhos, dividido por 80, corta 0 com 0. Então, x vai ser 1.420 por 8, 710 por 4, 355 por 2. Então, aqui, 177,5 gramas de sal, Na2SO4, a gente vai conseguir formar. Agora, vamos ver o que ele quer na letra B. A letra B diz o seguinte: a massa do reagente que sobra em excesso após a reação. Vamos lá, o excesso não é o meu ácido? Aqui no lugar do 147 eu vou colocar um x, quanto deveria ter, tá? Então, para minha letra B, eu vou usar essa partezinha. Então, ficou 80x, 80 vezes x é 98 vezes 100. Então, x vai ser igual 9.800 dividido por 80, corta 0 com 0. Vamos dividir aqui por 2, 490 por 4,
245 por 2, então X é igual a 122,5 gramas de H2SO4. Isso aqui é a quantidade que eu deveria ter, que eu precisava ter, só que eu tenho 147. Então, a sobra é o meu excesso. Então, 147 menos 122,5, eu tenho uma sobra de 24,5 gramas de H2SO4. Ok? Então, isso daqui é a minha sobra. Tranquilo? Vou apagar para a gente fazer mais um exercício e aí sim encerrar nossa parte de estequiometria. Agora sim, último exercício da nossa aula, exercício 394, já passei a reação aqui. Ele diz o seguinte: o acetileno é um gás de cheiro intenso e desagradável que pode ser fabricado pela reação da água com carbeto de cálcio, conforme demonstra essa equação aí. Supondo que 28,8 gramas do CaC2, então eu vou trabalhar com isso daqui, 28,8 gramas, sejam misturados com 9 gramas de H2O. Aguinha, 9 gramas. Qual é a massa de reagente que sobra quando todo o reagente limitante é consumido? Primeiro vamos dar uma olhada se ela está balanceada, porque ele não me falou, né? Então, um cálcio com um cálcio, ok. 2 carbonos com 2 carbonos, ok. 4 hidrogênios com, aqui tem 2 e 2, 4. 2 oxigênios com 2 oxigênios, perfeito. Aí ele quer saber qual a massa do reagente que sobra quando todo o limitante é consumido. Então vamos lá. Eu tenho 1 mol de CaC2 para 2 mols de água. Relação agora com tabela. Ele me deu aqui, né? Deixa eu pegar as massas daqui então. Cálcio 40 com 24. Aqui são 64 gramas. H2O, 36 gramas. E aí sim, quando eu tenho 28,8 gramas do carbeto de cálcio e 9 gramas de água, ele quer saber quando todo reagente, qual a massa do reagente que sobra. Então, ele me deu muita informação, né? Eu não tenho nem o que fazer com tanta informação. Quando eu tenho informação sobrando, é porque eu tenho limitante e excesso. O que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado. 64 vezes 9 dá 576. 36 vezes 28,8, eu não sei, vamos fazer aqui. 3,8. Onde tem muito é o excesso, onde tem pouco é o limitante. Então, meu limitante e meu excesso. Ele quer saber quanto sobra sem reagir. Então, eu vou colocar um X aqui, que é para saber quanto deveria ter se eu não tivesse nenhum tipo de excesso. Então, a gente vai ficar com 36x é igual 9 vezes 64. X é igual 9 vezes 64 por 36. Vamos simplificar aqui. Todo mundo por 9 sobra 4. 64 por 4, 16. Então, deveria ter 16 gramas de CaC2. Como tem 28,8, todo o resto é excesso e ele sobra. Então, sobram 12,8 gramas de CaC2, que é o meu excesso. Vamos dar uma conferida aqui no gabarito. Então, letra E, né? 12,8 gramas de CaC2. Vocês viram? Não é difícil, só que entra muita continha. Aliás, na parte de estequiometria toda, vai entrar muita conta, porque a gente vai ter essa relação das massas, daquele número grande, das quantidades de moléculas, tá? Então, aqui não tem preguiça de fazer conta. Treinem muito fazer conta na mão, porque é isso que vocês vão fazer na prova, tá? E se tiverem qualquer dúvida desse capítulo, é só me chamar.